Olá, Lucas no capítulo 5 traz grandes lições para nós que eu gostaria de compartilhar contigo nesse momento. Mas antes vamos orar. Bondoso Deus, ilumina a nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Lucas no capítulo 5, já nos primeiros versos, trazem grandes lições para nós. Verso 1 diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos parados junto ao lago. Mas os pescadores tinham descido dele e estavam lavando as suas redes. Então ele entrou em um dos barcos, que era o de Simão, e lhe pediu que o afastasse um pouco da terra. E sentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando ele terminou de falar, disse a Simão: Velejai até o profundo e lance as redes para um arrastão. E respondendo Simão disse-lhes: Mestre, nós trabalhamos toda a noite e nada apanhamos, mas sobre tua palavra eu lançarei a rede. E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixes e a rede se rompia. Bem, Jesus estava ali junto ao lago pregando. De repente ele vê 2 barcos. Por que será que Jesus foi falar na multidão dos 2 barcos? Será que é porque realmente era mais confortável ou ele alcançaria uma maior quantidade de pessoas? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, Jesus tinha um objetivo e ele foi até esse objetivo. Contudo, quando Jesus chegou ali, ele viu 2 barcos, não é? Ele escolheu apenas um barco. Por que ele escolheu justamente o barco de Simão? Por que ele não escolheu o barco dos seus sócios? Eu também não sei o motivo. Mas, veja, ele pediu que eles afastassem o barco para que ele pudesse levar a mensagem, sabe? Pedro havia ajudado Jesus naquele momento e ele não esperava aquilo que aconteceu posteriormente. Toda vez que Jesus te pede para ajudar o outro, para ser uma bênção ao outro, na verdade, ele quer te alcançar. Ele quer mostrar para você que a verdadeira alegria se encontra no serviço. E existe outro ponto muito interessante aqui, que diz que Jesus agora, diante de todas as circunstâncias, aquele tinha sido um dia que eles não tinham conseguido nada. Talvez se Jesus tivesse vindo num dia em que eles tinham abundância, eles estariam muito ocupados para servir a Jesus, porque imagina, se eles tivessem muitos peixes, talvez eles não estariam ali naquele momento lavando aquelas redes no momento, entende? Então muitas vezes Deus permite algumas circunstâncias para que nós possamos estar mais atentos e mais disponíveis para Ele, para o seu serviço. A próxima lição, muito interessante, está lá no verso 7, diz assim: E eles acenaram aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Sabe, Jesus, a bênção foi tão grande, eram tantos os peixes que eles estavam quase para ir a pique. Eu não sei se aqueles que estavam lá na beira do lago, eu não sei o que é que eles estavam pensando. Nossa, por que João está voltando lá? Eles não tinham ouvido, talvez, a conversa entre Jesus e eles, mas uma coisa é certa. Quando eles estavam já começando a ir a pique, eles fizeram um aceno e eles estavam atentos. Esteja atento às necessidades do seu próximo. Esteja atento às necessidades dos seus companheiros. Esteja atento aos sinais, porque eles fizeram sinais de que estavam precisando de ajuda. Mas não basta estar atento. Vá ao encontro das necessidades das pessoas que lhe pedirem ajuda. Porque muitas vezes é aquele momento em que uma grande bênção, não digo tanto de bênçãos no sentido material, como foi o caso das pescas, mas de experiência. E você vai perceber isso nos próximos versos. Eles foram. Verso 10. Na verdade, verso 8 diz assim: E vendo isso, Simão caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Sabe, o objetivo de Pedro naquele dia era fazer uma pesca, conseguir o seu sustento, o seu mantimento, mas diante daquelas circunstâncias daquele dia, mais do que peixes para o seu trabalho,
Pedro teve uma experiência com Jesus. Uma experiência que fez com que ele entendesse a sua verdadeira condição. Muitas vezes, Deus vai permitir circunstâncias na sua vida para que você possa entender a sua verdadeira condição. Porque muitas vezes, quando você está numa zona de conforto, você não consegue perceber aquilo que você precisa, aquilo que você precisa mudar, ou talvez você não tenha o impulso para essa mudança. E às vezes Deus vai permitir circunstâncias desfavoráveis na sua vida para que você perceba a sua verdadeira condição, mas acima de tudo, para que Ele possa se revelar a você como a solução para o seu problema. E é interessante que diz que encheram ambos os barcos. Sabe, quando Deus traz uma bênção para a sua vida, normalmente isso não vai se limitar a você. Assim como quando acontece um problema na nossa vida, muitas vezes esse problema não se limita à nossa esfera. Mas outras pessoas, principalmente as que estão mais chegadas, as que são mais íntimas, elas também participam dos nossos problemas. Mas as mesmas pessoas que estão conosco no momento das dificuldades serão também aquelas que serão alcançadas pelas nossas bênçãos. Mas para isso nós precisamos estar atentos. Talvez algum familiar seu, algum amigo, algum companheiro de trabalho esteja passando por alguma dificuldade, ou talvez você mesmo esteja passando por uma dificuldade, mas Deus, Ele tem uma solução. Para isso nós precisamos pedir e buscar orientação, mas nós também podemos pedir ajuda de outras pessoas. E nós vamos ver isso em uma outra história também aqui no livro de Lucas. Mas a lição final que eu gostaria de compartilhar para vocês está no verso 10. E assim também estavam Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante tu pescarás homens. Sabe, aqueles discípulos, que na verdade nesse momento ainda não eram discípulos, mas aqueles homens que foram ao encontro de Pedro para ajudá-lo, também participaram da mesma experiência que ele. Não se trata de ter barcos cheios, mas se trata de ter uma experiência, de ver quem é Jesus, de ver quem é Deus, de poder experimentar o seu poder na sua vida, uma experiência pessoal. E quando você tem uma experiência pessoal com Deus, as pessoas que estão mais intimamente ligadas a você também vão poder participar dessa experiência, se você permitir. Que Deus possa te abençoar e que isso possa servir de ânimo para você. E o último verso, que é o verso 11, diz: e levando os seus barcos para a terra, eles abandonaram tudo e o seguiram. Sabe por que eles o seguiram? Não foi por força, não foi por violência, mas foi por ter uma experiência com Deus. Simão seguiu, Tiago seguiu e João também. Eu não sei quais são as pessoas que estão ao seu redor, que estão passando por uma necessidade e que vão poder participar de uma experiência com você e com Deus. Deus possa abençoar o seu dia.